Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar seus assentos, por favor. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por essa rica e ímpar oportunidade que Ele tem me dado. Agradecer ao pastor Alessandro, agradecer à pastora Lília pela confiança. E sempre que eu estou aqui, eu sinto um grande carinho da igreja, né? Como o pastor está com o tema aí, pode colocar o tema aí, por favor. Acho que ele pediu para esperar um pouquinho. Mas o tema que o pastor tem trago aqui à igreja, nesse mês de janeiro, é sobre o sacrifício e a obediência. Irmão, será que é difícil obedecer? Será que é difícil sacrificar? Será que é para ser difícil? Ou teria que ser fácil e prazeroso sacrificar e obedecer? Eu gosto muito de falar que a obediência gera vida. A desobediência gera morte. E o que nós estamos gerando? O que queremos gerar? O que Deus tem mandado? O que Deus quer de nós? Esse dia eu estava ministrando aqui, eu falei, você tem ouvido a voz de quem? Do diabo ou a de Deus? E alguns falaram, estou ouvindo a voz de Deus. Mas a gente escuta as duas vozes. Aquele que fala, faça assim, conforme a minha palavra. E o outro fala, não precisa fazer assim, conforme a palavra. Então a gente escuta as duas. Mas agora o mais importante, qual nós estamos obedecendo? A de Deus, a tua palavra, ou a do diabo? E sempre haverá essas duas vozes. Um dizendo que faça, e outro dizendo que não faça. Mas tem hora que aquele falou que faça, agora ele fala para não fazer. E aquele falou que não era para fazer, agora ele fala para fazer. E aí, nós temos que ter um entendimento, através da palavra, qual nós devemos fazer. E um dia um irmão me falou assim, mas eu fico na dúvida. Quem é que está falando comigo? Como que eu tiro essa dúvida? Para eu fazer de fato o que é para fazer diante do Senhor. Eu falei, é muito fácil, simples de você saber quem é que está falando com você. Se aquela voz que está falando com você está na Bíblia, é o Senhor. Mas se essa voz que está falando contigo não está na Bíblia, não é o Senhor. Mas o Senhor não está falando comigo. Pois é porque você não tem abrido a palavra do Senhor, para que Ele venha falar com você. Então, obedecer ou sacrificar? É difícil ou não? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Gênesis. Dois. Ainda sou um pouco da moda antiga, com papel. Gênesis 2, vamos estar lendo 16 ou 17. Depois nós vamos para Gênesis 3.
Gênesis 2, 16 e 17 diz assim. Som. Gênesis 2, 16 ao 17 diz assim a palavra. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então o texto deixa muito bem claro. Se você fizer isso, que eu estou falando para você não fazer, a morte é certa. Quando eu falo que não é para comer, não come. Quando eu falo que não é para fazer, não faça. Gênesis 3, versículo 2 até o 4. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Disse Deus: dele não comerás, nem tocarás nela, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher: de certo que não morrerás. Amém? Então a primeira passagem que eu li é Deus falando com Adão. Então Deus fez o jardim, o céu e a terra, e tudo que tinha lá. Eu fico imaginando como seria esse jardim, ou como é esse jardim feito por Deus, para que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo. Então Deus terminou de fazer, agora não tem sentido tudo isso que eu fiz, para não ter ninguém para desfrutar. Farei o homem para que possa desfrutar de tudo aquilo que eu fiz para o homem. Então aqui ele fez Adão. E de repente ele conversa com Adão e fala assim para Adão: de todas essas árvores, de tudo que você está vendo aqui, você pode comer, mas, ou então toda vez quando eu estou lendo um texto, que quando fala assim, mas, ou então, alguma coisa vai mudar, alguma coisa tem que me chamar a atenção. Peraí, que podia, mas dessa ali, do conhecimento do mal, não comerás, para não morrer. Então foi isso que Deus falou com Adão. Que olha a intimidade que eles dois tinham ali. Dele descer e conversar com Adão. Era uma intimidade profunda e pura. Logo nós lemos aqui o 16 e o 17, mas logo no 18 a palavra continua falando que não era bom que o homem esteja só. E Deus viu isso em Adão. Quer melhorar a vida de Adão. Adão já é muito feliz, tinha tudo o que ele queria ali no jardim. Mas ainda eu quero melhorar mais um pouco na vida de Adão. Quero construir agora, quero criar uma mulher para ele. Para eles poderem desfrutar junto de tudo aquilo que eu fiz para eles. Então Deus criou a Eva. Aí o texto continua e começa a falar agora que aparece a serpente no jardim para conversar com a Eva. E a Eva fala ali que ela poderia também comer de todos aqueles frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, querendo saber, pegar a Eva, falou: não, você pode comer de todas, inclusive dessa aqui, porque no dia que você comer desse fruto, você também vai aparecer com o Senhor. Então pensa muito bem nesse assunto aqui agora, o que a serpente apresentou para Eva. A Eva conhecia o Deus a qual Abraão apresentou, a qual Deus andava com eles num profundo intimidade, ao ponto de os dois estar nus e eles não se envergonhar com a presença do Senhor. Os dois estavam nus e o Senhor vinha e conversava com os dois e os dois não se envergonhavam. Olha a pureza e a profundidade dessa intimidade entre Adão, Eva e o Senhor. Irmão, qual é a intimidade que você está tendo com Deus? É profundo? É puro? Ao ponto de chegar a esse aqui?
Eu sei que essa intimidade que eu tenho com a minha esposa, de nós dois estarmos nus e não se envergonhar. Essa intimidade eu sei muito bem o que é há 30 anos. Estar nu e não se envergonhar um do outro. Que intimidade profunda é essa? Que intimidade profunda é essa que nós temos no nosso quarto? Há 30 anos. E cada dia nos conhecemos a cada dia melhor. E Deus tinha uma intimidade profunda com eles. E eles com Deus. Qual a intimidade que você está tendo com Deus? Será que é pura e profunda? Só que quando a serpente aparece, e eu fico imaginando, todo jardim tem uma serpente, viu, irmãos? Todo jardim tem uma serpente. Cuidado com a serpente que está rodando o seu jardim. Eva conhecia um Deus que tinha essa intimidade pura e profunda. Agora vem a serpente que roda o nosso jardim apresentar outro Deus para Eva. Esse Deus é mentiroso. Esse Deus não fala a verdade. Porque quando você comer dessa fruta, você não vai morrer. Você vai parecer com ele. Então o pecado começou a gerar na mente de Eva. Então o pecado não começou a gerar quando ela comeu o fruto. O pecado começou a gerar nela a partir do momento que ela deu ouvido à serpente. Porque todo pecado tem a tentação. Mas não quer dizer que tem que pecar. Mas a carne é fraca. Mas não quer dizer que o pecado vai fortalecer a carne. Então não tem desculpa, irmão. Eu pequei por isso e por isso. Quando eu me observei, eu já estava fazendo o que não era para fazer. Esse dia um rapaz lá no meu serviço veio conversar comigo, casado, a outra pessoa casada, marcando um encontro. E ele veio perguntar o que eu achava daquilo ali. Desse pecado. Conversei com ele, a serpente falando para ele. Depois de tudo que eu escrevi, depois de tudo que eu conversei com ele, eu não vou falar tudo aqui. E não sei por que aconteceu, Deus falava para mim escrever uma palavra no chão. E ali eu escrevi família. E eu falei para ele, o que você está trocando por isso aqui? Porque a família tem a bênção do Senhor. O pecado tem a mão do diabo. Então ali a serpente apresentou um Deus diferente do que ela conhecia. A desobediência de Eva. A quem ela tem dado ouvido? A quem ela tem obedecido? O que ela tem feito? Que tipo de fruto que ela está comendo? Que tipo de fruto que ela está rejeitando? Que tipo de oferta que ela estará aceitando? E que tipo de oferta que ela está recusando? A gente acha que só o povo do mundo que tem pecado. Nós da igreja não estamos pecando, a gente estamos com um problema. O pecado agora mudou de nome. Não é mais pecado, é problema. E eu tenho que resolver esse problema. Eu não tenho que deixar, eu tenho que resolver esse problema. O pecado você tem que deixar, uma vez que você aceitou. Agora que você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Aquilo já não me pertence mais, porque uma nova criatura eu sou. E será que é? Será que somos uma nova criatura? Estamos dentro da igreja, somos uma nova criatura.
Fora da igreja é outra criatura. Mas de fato, quem é você quando ninguém está olhando? De fato, o que você tem visto quando ninguém está te olhando? Olha a serpente do seu jardim. Olha o fruto que ela está te oferecendo. E quando veio a serpente, ofereceu o seu fruto, que é a sua palavra, que é a sua mentira. No dia de hoje, está mais fácil da gente acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Deus. É mais fácil a gente acreditar numa manchete que sai no jornal do que na palavra de Deus. Irmão, presta atenção aqui, ó. Tá mais fácil a gente pegar fogo com uma fofoca do que a gente pegar fogo com a palavra do Senhor. Uma fofoca está mexendo mais comigo do que a palavra está mexendo comigo. Uma fofoca está me transformando muito maior do que a palavra deveria me informar em uma pessoa maior. Mas eu sou uma pessoa serva do Senhor. Eu tenho buscado o Senhor e o conhecimento na palavra. E para que esse conhecimento na palavra? Desobediência. E cadê a obediência? Cadê o sacrifício? E aí, irmão? Cuidado com a serpente do seu jardim. Cuidado com o que ela tem te falado. Porque toda vez que nós aproxima de uma coisa, a gente sempre afasta de outra. Se eu me aproximar dessa parede, eu estou me afastando daquela parede. Mas quando eu afasto dessa parede, eu me aproximo dessa parede. E eu estou mais próximo da serpente, ou estou mais próximo de Deus? Aquele que eu estiver mais próximo, que eu vou ouvir e obedecer. Eles tinham uma intimidade pura e profunda. Mas por causa do pecado veio a morte. Por causa do pecado veio a morte. Mas não foi morte física. Porque ele continuou vivo junto com Eva. E teve filhos. Que morte foi essa então? A morte espiritual. Pode ser que estamos aqui, de pé, vivo. Mas espiritualmente, como estamos? Será que estamos mortos? Ou será que estamos vivos? Enquanto eu vou ministrando, essa palavra vai entrando. Tantas perguntas são feitas. E eu sei que tantas perguntas já foram respondidas por cada um. Se eu estou mais próximo daqui, se eu estou mais próximo dali, qual a voz que eu estou escutando, qual a voz que eu estou obedecendo, quem sou eu quando ninguém está vendo. Essas perguntas já foram respondidas. E você vai fazendo, examina a si próprio. Mais um domingo eu estou aqui, buscando uma transformação, uma restauração, na presença do Senhor, para que eu venha sacrificar e obedecer, e deixar a desobediência. Então eu falei aqui, irmão, da desobediência. Engraçado que no primeiro texto que nós vimos, Deus fala assim, ó: não comerás. Foi isso que Deus falou para Adão: não comerás. Quando a Eva foi falar agora para a serpente, ela já fala um pouco diferente.
Ela já distorceu aquilo que Deus tinha falado para Abraão. Para Adão. Desculpa. Ele falou, não comerás desse fruto. Agora a Eva, quando ela foi falar para a serpente, ela falou assim, ó, não comerás e não tocar. Mas Deus não falou para Adão essa frase, essa palavra. Mas a Eva já transmitiu, não comer e não tocar. Já distorceu. E às vezes, nós queremos distorcer a palavra de Deus para fazer aquilo que não era para fazer. Mas eu acho, você não tem que achar nada. Você tem que ler o que está na palavra e obedecer. Você não tem que achar, Deus não te deu essa autoridade. O que você acha? O que você pensa? O que tem levado as pessoas para fora do caminho do Senhor? Não tem nada a ver. Desobediência gerou a morte. Agora eu quero falar de um cara, um personagem da Bíblia que eu sou apaixonado por ele. Eu sempre gosto de falar, quando eu chegar no céu, vai ser um dos primeiros que eu vou procurar. Noé. A obediência e sacrifício. Conhecemos a história de Noé. Sabemos como que é. Até as criancinhas sabem a história de Noé. Mas se eu começar a falar sobre a história de Noé, não falar da arca, a criança, não, mas essa não é a história de Noé. Porque você não falou da arca. Como se só existe Noé por causa da arca. Não, ao contrário. Só existe a arca por causa de Noé. Só existe a arca por causa de Noé aqui na terra. E por causa de você. O que existe? O que nós construímos aqui? Quando ouvimos a palavra do Senhor e obedecemos. Num lugar que nunca tinha chovido. De repente Deus fala uma vez só com Noé, que ia vir um dilúvio e ia acabar com todos. Apenas ele, a sua esposa e seus filhos que ia ficar. E deu uma ordem para ele construir uma arca. E ele obedeceu. E ele obedeceu. E ele sacrificou. Alguns pontos onde Noé teve que sacrificar. O que você tem sacrificado ao Senhor? O que eu tenho sacrificado ao Senhor? Primeiro ponto, a renúncia ao conforto. Como é confortável estar em casa uma hora dessa com o controle da televisão, em uma chuvinha dessa com o cobertor. Mas às vezes devemos sacrificar esse conforto para vir à casa do Senhor. Sacrificar o cansaço. Estou cansado, mas eu vou. Estou desanimado, mas eu vou. Não queria, mas eu vou. Segundo ponto, zombaria e isolamento. Zombaria e isolamento que Noé teve que fazer. Sacrificar. Imagina ele vivendo num lugar que nunca tinha chovido, tinha sua vida normal, mas de repente Deus fala com ele: preciso que você construa uma arca. Imagina agora ele sacrificando o isolamento dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas que ele gostava, daquilo que ele gostava de fazer. Eu tenho agora que me isolar desse povo, para obedecer à voz do Senhor. Você tem feito isso? Se isolado? Um pouco dos parentes? Do conforto do lar? Quantas pessoas não devem ter rido de Noé? Esse cara é maluco. Esse cara é doido. Fazendo um lugar onde não, fazendo uma arca onde não tem água, que nem chove. Esse cara está ficando maluco. Mas logo, logo ele para com isso. Ele não vai conseguir. Passou 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos.
Ele não se importava o que eles falavam, o que a serpente falava. Ele estava se importando o que Deus falou com ele. É para construir. É para fazer. Depois de 100 anos. Mas depois de 100 anos, irmão. Presta atenção. Mas depois de 100 anos. Choveu. Ah, Deus, que eu sou criança, eu estou ouvindo que Deus vai voltar. Você acreditando ou não, Ele vai voltar. Você querendo ou não, Ele vai voltar. Você é pronto ou não, Ele vai voltar. Assim como depois de 100 anos, mais um dia, choveu. Terceiro ponto, ao entrar na arca, ele construiu a arca, agora Deus manda ele entrar. Será que lá dentro da arca teve conforto? Ou ele teve que sacrificar mais ainda? Porque tem hora que a gente faz uma obra e acha que agora é só descansar. Mas depois que ele entrou na arca, quem cuidou dos animais? Quem deu comida para os animais? Ainda teve trabalho. Então a obra ainda não parou. Meu pai trabalha até agora e eu também. À espera do tempo de Deus. Ele entrou, construiu a arca. Depois de 100 anos, Deus falou novamente com ele. Ele entrou na arca. E agora eu vou esperar o tempo de Deus para eu poder sair da arca. E eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Às vezes a gente responde sem pensar. 40 dias e 40 noites. Não foi. 40 dias e 40 noites foi o dia do dilúvio, da chuva. Mas eu pesquisando, fala que ele ficou aproximadamente mais de um ano. 375 dias dentro da arca. 1 ano e 10 dias. Foi o tempo de Deus guardando ele ali. Foi o tempo de Deus guardando ele ali. Por causa de quê, irmão? Por causa da obediência. Porque a obediência gera vida. Enquanto você estiver me obedecendo, eu vou gerar vida em você. Eu vou gerar vida na sua família, nos seus filhos. Obediência. Sacrifício. Que eu falei, agora é o ponto de obediência. Ouvir a voz de Deus. Diferente de Eva. Diferente de Adão. Ouvir a voz de Deus. Essa foi a obediência dele. Eu falei do sacrifício, agora eu vou falar da obediência. Quem você tem obedecido? Naquele momento, Eva e Adão achou melhor obedecer a serpente. Agora aqui eu estou falando de Noé, que ele achou melhor obedecer a voz de Deus. Tu acha que muita serpente não foi falar com Noé para ele não fazer? Tu acha que muita serpente não falou com Noé que ele está ficando doido? Será que muita serpente não falou, você está maluca, que nunca não tem água, muito menos vai chover? Você não acha que muita serpente não falou com ele? Mas ele achou melhor ouvir a voz de quem, irmão? A voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Obedecer e sacrificar. E desobedecer. Amém? Estou terminando. Na construção da arca. Imagina um homem naquela época fazer uma arca daquele tamanho. Sem essas ferramentas de hoje. A gente lê essa passagem e passa por cima muito rápido. Mas não paramos para ver os detalhes, o tanto que ele teve que fazer. Por uma vez está ouvindo a voz de Deus. Quantas vezes Deus tem falado conosco e a gente não tem obedecido? Mas uma só vez que Deus falou. E ele construiu essa arca. Ao entrar na arca. Irmão, fica imaginando quando ele entrou na arca. Todo aquele povo que não acreditou. E quando começou a chover.
que a porta fechou. Quantas pessoas não correram para aquele lugar? Quantas pessoas não ficaram desesperadas? Quantas pessoas não lembraram de quantas vezes ele pregou que um dia ia chover? Quantas vezes, naquele momento, Noé não escutou? E nós não podemos mais abrir aquela porta, porque ela foi fechada e selada por Deus. Enquanto era para acreditar, não acreditaram. Agora não há mais tempo, porque a porta se fechou. E um dia a porta vai fechar novamente, irmãos. E nós vamos lembrar de cada pregação, de cada palavra. Nós vamos lembrar que a gente poderia ter renunciado e não renunciou. E lá no céu, desculpa, não vai valer. Algumas coisas, pessoas vão fazer assim, ó. Leva pelo menos meu filho. Leva pelo menos minha mãe de idade. Mas a porta está fechada. E aí, irmão? Quando a porta se fechar, você vai bater? Ou vai escutar o batido? Eu quero escutar o batido. A espera do tempo de Deus. É o tempo de Deus, irmãos. Há tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra. Tempo de plantar, tempo de colher o que se foi plantado. O que temos plantado? E que vamos colher? E o pacto que Deus fez com Noé. Aí eu fico falando, um dos maiores pregadores foi Noé. Porque ele conseguiu pregar para toda a sua família. Então, irmão, podemos meditar nessa palavra. Com quem que eu estou mais parecido? Com Adão ou com Noé? Quem eu tenho escutado a voz? Vamos ficar de pé? Em cima dessa palavra, irmãos, advertimos das coisas que devemos deixar para trás. Uma vez que fomos ressuscitados com Cristo. Uma vez que escolhemos estar com Cristo. Uma vez que achamos melhor estar na presença do Senhor. Que nós vamos obedecer para gerar vidas. Eu gostaria que cada um agora fechasse seus olhos. Pudesse meditar nessa palavra, orar ao Senhor, para que Deus pudesse falar contigo. Eu gosto muito de falar assim com Deus. Deus, me mostra para mim mesmo. Que eu possa me examinar, Senhor. Que essa palavra possa ter falado com cada um de nós. Que nós devemos ficar atentos à voz do Senhor. Porque não adianta só ouvir a voz e não obedecer. Não adianta, irmãos. Devemos ouvir a voz do Senhor e obedecer para que venhamos criar vida. Vida em Cristo. Feche os olhos e começa a falar com Deus. Coroas ao Cordeiro. E a Ele cantam, Tu és digno de tudo, Tu és digno